Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Alfredo, professor de História, estou aqui para trabalhar com assunto de suma relevância. Mas antes, se inscreve, curte, comenta e compartilha. E ativa aquele sininho de notificação para não perder nada no canal, ok? Tô vendo, tô observando. Não custa nada tocar o dedinho e ativar o sininho, fechou? Depois de um tempinho, sem fazer gravação, voltando aqui a falar de um assunto de suma relevância, que é o renascimento cultural e científico. Quando lembramos de renascimento, renascer só pode ser algo que já morreu. Então, renasceu uma arte, um pensamento novo, renascer algo que morreu. Então, quem foi que morreu? A antiguidade. A antiguidade morreu, ou seja, o período clássico. E eles vão fazer renascer o período clássico, que nós chamamos de quê? Grécia e Roma, que é o período greco-romano. É isso? Mas afinal, o que foi isso? O Renascimento é um movimento cultural que vai vigorar dentro da Europa e disseminar conhecimentos para a população que não tem o conhecimento, onde a maior instituição da Idade Medieval era a Igreja Católica, onde tudo era o dono do saber, era a Igreja Católica, passando para seus fiéis. E os fiéis só diziam sim, ou seja, os fiéis dos amém. E aí o que acontece, pessoal? Esse movimento é um movimento que vai revolucionar abrir o leque de conhecimento da população mais carente, ou seja, aquela população que está desprovida de conhecimento. Onde vai ser? Onde vai surgir esse movimento? Esse movimento vai surgir especificamente na Itália, em 3 cidades específicas, em Gênova, Florença e Veneza. Pessoal, mas por que especificamente na Itália? Nasceu na Itália. Por que na Itália? Porque na Itália já contava com recursos. Por que recursos? Primeiramente, o Império Romano caiu, foi da onde? Na Itália. Inicialmente, o Império ficava concentrado dentro da Itália, né? E expandiu para o resto da Europa. Dinheiro já acumulando. Outra coisa também, pessoal, que a burguesia acumulou capital. Como assim acumulou capital? Porque, não sei se vocês lembram, lá nas grandes navegações, que aqui já é o período das grandes navegações, que aqui vai vigorar, pessoal, esse movimento entre o século XIV, XV e XVI. É o período das grandes navegações. E esse período das grandes navegações, sabemos muito bem que lá no videozinho, que você dá um confere, lá nas expansões marítimas, vocês observem que quem era o detentor do Mediterrâneo era quem? Os árabes e os italianos. E quem tinha parceria, comércio com o Oriente? Os italianos. Então os italianos eles vão começar a aprimorar e ter um leque maior de conhecimento com outros povos de origem asiática, por exemplo, pessoas do Oriente Médio. E eles vão começar a acumular capital, né? Acumulando capital, pessoal, eles vão ter alguns objetivos, né? Os objetivos deles, pessoal, é combater os dogmas, né? Especificamente da maior instituição poderosíssima que era da Idade Medieval, a Igreja Católica, não é isso? Vão combater os dogmas católicos, onde não tem essa de teocentrismo, onde a Igreja Medieval dizia que era o teocentrismo. Mas o que vem a ser teocentrismo? Teocentrismo é Deus no centro do mundo. Porém, pessoal, sabemos muito bem que não vão ser isso, né? Eles vão combater. E aí, quais são as características? As características são o antropocentrismo, o classicismo, o individualismo, o naturalismo, o hedonismo, o racionalismo e o humanismo. Mas você explicou, falou, explicou o que tem a ver antropocentrismo, o que tem a ver classicismo e individualismo. Agora, o antropocentrismo é uma corrente que diverge da Idade Medieval, ou seja, a Idade Medieval dizia que era o quê? O teocentrismo. Eles vão de contramão, eles dizem que quem está no centro do mundo é o homem, ou seja, homem, centrismo, centro. O homem está no centro de tudo. Não está dizendo que o renascentista ele era um ateu. Pelo contrário, ele não era um ateu. Não é à toa que ele vai criar uma das características que é o humanismo.
Mas o que seria o humanismo? O humanismo seria a valorização do homem. Ou seja, Deus criou a obra mais prima do planeta, que foi quem? O homem. Então eles não negam Cristo e Deus. Consequentemente, pessoal, é óbvio que eles só vão criticar a instituição mais poderosa que até então vigorava no final da Idade Média para o início da Idade Moderna. E aí, pessoal, óbvio que o Renascimento advém, como eu já disse, do período clássico. Eles vão fazer a renovação, ou seja, eles vão trazer o período clássico, que é a Grécia e Roma, para poder implementar as suas obras dentro do período clássico. Eles vão resgatar as obras clássicas greco-romana e trazer dentro da Idade Moderna, dentro do Renascimento. Não é à toa que eles são conhecidos como os anões nos ombros do gigante, ou seja, eles têm uma visão muito mais ampla do que o gigante. Por quê? Porque ele está em cima do ombro do anão, ou seja, ele vai incorporar o Renascimento de uma forma mais enfática e mais eficaz para a população ter conhecimento, além da antiguidade. Eles vão implementar o individualismo. O individualismo, ou seja, na Idade Medieval, tudo tinha que ser coletivo. Ou seja, a igreja era a detentora do conhecimento e a coletividade clériga. Porém, agora muitos artistas vão começar a fazer suas artes individuais. Não é à toa que vai ser criada um chamado mecenato. O que seria o mecenato? O mecenato são pessoas que vão começar a dar dinheiro para artistas, ou seja, financiar artistas para os artistas produzir obras magníficas. Não é à toa que vai ser nobres, até clérigos vão financiar os artistas renascentistas para poder ter essa obra de pé. O naturalismo. Os caras são os monstros, os caras vão criar uma obra-prima, que é o quê? Paisagens naturais, ou seja, eles não vão fazer modificações nenhuma, porque a Igreja Católica, na Idade Medieval, fazia o quê? Modificações em suas obras de arte. Eles vão fazer o natural, como no período clássico, onde no período clássico, na antiguidade, os homens eram as estátuas, né? As esculturas eram feitas nuas mesmo. Não é à toa que vai ter uma arte, também que eles vão criar o Homo vitruviano, aqui relacionado ao antropocentrismo, que o cara está totalmente com suas partes íntimas de fora, não é isso? E aí, pessoal, o naturalismo é não modificar nada do que está vendo. O hedonismo é valorizar os prazeres mundanos. Como assim valorizar os prazeres mundanos? Porque antes a Igreja Católica dizia o quê? Você tem que praticar o que digo, porque senão, consequentemente, você vai para o inferno. Só que o hedonismo valoriza os prazeres mundanos. Como assim? O dia a dia, você pode curtir, você pode fazer o que você bem entender. Viva hoje, sem se preocupar com o amanhã. O amanhã só pertence a Deus. O racionalismo. Por que toda hora eu estou fazendo comparação com a Idade Medieval? Porque essa é uma corrente que vai contra as ideias da instituição que era a Idade Medieval da Igreja Católica. Então, pessoal, o racionalismo. Eles usavam agora, pessoal, a razão, ou seja, o raciocínio para poder explicar algo que aconteceu. Por exemplo, aconteceu um terremoto, um maremoto. A igreja dizia o quê? Isso é consequência dos seus pecados. E nós sabemos muito bem que isso aqui é a ciência. Porque aqui são o quê? Placas tectônicas que causaram esse terremoto, esse maremoto. Não é isso? E como eu acabei de dizer no instante, o humanismo é a valorização do homem e a maior obra-prima que Deus o criou. E esse movimento, pessoal, ele não ficou só na Europa não, ele veio para aqui para a América também. Mas é um movimento que vai influenciar muitas correntes, inclusive vai influenciar posteriormente no vídeo que vou gravar com vocês aqui sobre a Reforma Protestante, ok? No mais, é só.